Agora, e vamos atentar à pregação da palavra de Deus. Nesse mês de março, as mensagens seguirão de novo uma nova série, e o nome da série se chama Contra o Fluxo. Evidentemente, isso significa contra, diferente, num sentido totalmente oposto do que o mundo diz, do que as ciladas de Satanás podem nos ser preparadas, diferente até do que o nosso coração desesperadamente corrupto nos guia. Nós vamos contra o fluxo, nós vamos obedecer à vontade de Deus. Presbítero Francisco será instrumento nas mãos do Senhor nessa manhã, para realmente trazer-nos o tema, o que Jesus exige dos seus seguidores. Atentemos à voz do nosso Deus. Bom dia, amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós e nos abençoe no entendimento da sua palavra e aplicação nas nossas vidas. Bom, o pastor já fez a metade da pregação, né? Já apresentou o livro, né? Eu queria pedir aos irmãos abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler 6 versículos desse capítulo, do verso 34 ao 39. Eu farei a leitura e os irmãos farão o acompanhamento da leitura. Mateus 10, versos de 34 a 19. Diz assim, a palavra do Senhor: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Agora, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós rogamos a bênção do Senhor, a instrução do Teu Espírito Santo, ó Pai, na exposição da Tua palavra. Que todos nós aqui possamos crescer no conhecimento da Tua vontade. E isto seja aplicado em nosso coração e se torne em nossa vida a prática diária, Senhor. E possamos cumprir a Tua vontade, glorificando o Teu nome com as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trabalhei numa empresa durante 36 anos e meio, e eu participei naquela empresa de um grupo chamado Grupo de Auditoria Interna. Esse grupo, ele era responsável em verificar anualmente se as normas estabelecidas pela empresa nas áreas de manutenção e operação das usinas e barragens, eles estavam sendo aplicados pelos seus cooperadores ou funcionários, né? E todo ano era feito, então cada momento a gente fazia numa usina, né, no ano seguinte ia para outra e assim por diante. E qual era o objetivo final desse trabalho que a empresa havia implantado? O objetivo final era alcançar a melhoria contínua nos processos dentro daquelas áreas. O que considera-se melhoria contínua? Você fazer processos que eles sejam mais eficientes, demandem menos tempo, demandem menos recursos financeiros para obter o mesmo objetivo. Então, se estudava como era feito aqueles processos e depois via-se na prática se aquilo estava sendo funcional, executado ou aplicado dentro da empresa de forma a trazer um benefício. Isso era muito, muito bom pelo seguinte: entra um novo funcionário, ele pegava aquelas normas e já sabia praticamente tudo o que ele precisaria executar.
ele só tinha que se adaptar àqueles ensinos, né, aquelas normas. O que era interessante nesse trabalho é que, mesmo tendo essas normas escritas e disponibilizadas a todos os cooperadores ou funcionários, no final, a gente ainda encontrava aqueles que tentavam fazer as suas tarefas de um modo personalizado, isto é, do jeito que ele achava melhor. Isso é muito comum para nós. Você vai se adaptar a você mesmo. Não tem coisa melhor do que isso? Você não tem que mudar, né? Então, era interessante, porque apesar de todas as investidas da empresa naquela área, você encontrava pessoas ainda, de certa forma, assim, não atendendo àquela situação. Ou porque era uma pessoa que já tinha uma longa experiência, né? Ah, não, eu sempre fiz assim, né? Eu continuo fazendo assim. Bom, no final do processo, dessa auditoria interna, era feita a apresentação do relatório final aos gerentes das áreas. E aí que pegava, né? Apontando, então, aqueles casos, identificando as pessoas, né? E expondo isso em público. Isso gerava um certo descontentamento por parte da gerência, né? Que tinha um funcionário que não respeitava as normas. Isso se tornava um relatório para a empresa. Então, aquilo era meio chato, né, de ser feito, mas era necessário. Porém, o objetivo desse relatório da auditoria era apontar os erros que estavam sendo cometidos naquele momento, né, mas aprender também com esses erros. Não deixá-los passar, mas mostrar que em alguns erros a gente consegue enxergar a melhoria que se desejava. Às vezes você estabelece um plano, né, de manutenção, e aí tem um detalhe daquele plano que você pensa que aquilo é prático e ele se torna um impedimento para que aquilo seja executado. Então, você tem que mudar a norma. É o que acontecia, então, o que a gente chamava, no final, de melhoria contínua, né? Então, no relatório final, também eram apresentadas sugestões de ações para melhoria contínua nos processos daquela área. O objetivo não era denegrir a área, o objetivo era trazer uma melhoria contínua, de forma que, ao longo dos tempos, você tinha uma melhoria geral da empresa. Isso era o trabalho nosso lá. É lógico que a gente não era bem visto muitas vezes, né? O meu apelido, por exemplo, lá era Dedo Podre, por incrível que pareça. Amigo, pega para mim a pasta lá, escolhe a pasta que você quiser. Ele ia lá, pegava a pasta, abre na página que você quiser. Ele abria, eu encontrava um erro. Aí me apelidaram de Dedo Podre, porque em tudo que eu pegava tinha uma falha, né? Era muito engraçado isso. Eu acabei sendo conhecido dentro da empresa por causa disso. Tirando isso, irmãos, eu queria trazer essa aplicação para a nossa vida cristã. Eu creio que algo semelhante acontece dentro das religiões quando somos questionados sobre ser um cristão. Como que você sabe o que é ser um cristão? As regras estão aqui. O único jeito de saber se você é um cristão ou não é comparar a sua vida, fazer uma auditoria interna do seu coração, aplicando as regras estabelecidas na palavra de Deus. Cada um tem uma maneira de entender o que é ser cristão. Assim como aqueles funcionários queriam fazer a forma mais simples para eles e não obedeciam às regras estabelecidas. Aliás, esse termo cristão, ele está tão popularizado hoje, que qualquer religião que fale em nome de Cristo, fale no nome dele, é considerada como uma igreja cristã. Uma religião cristã. Ela pode falar no nome, mas ela não segue. Mas ela é tida como cristã. Então, hoje, quando você fala cristão neste mundo, é um negócio assim, bem legal, né? Você vai ser aceito em vários lugares. Ah, eu sou cristão. As pessoas vão ter uns bons olhos do mundo para você.
mas elas não sabem o que significa ser cristão. Na Reforma Protestante que houve no século XVI, um dos pontos mais importantes da Reforma foi o sola scriptura, que significava o quê? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, era afirmada que era a única regra de fé e prática. Os catecúmenos devem estar aprendendo isso. A palavra de Deus é o único meio de regra de fé e prática, ela é infalível e inerrante. Quer saber como é que é um cristão? A palavra de Deus nos diz. E este retorno às Escrituras colocaram a igreja novamente nos trilhos da verdade, os trilhos do caminho de Deus, porque só Ele pode instruir a igreja de como agir neste mundo. Assim como no processo de auditoria das normas estabelecidas são comparadas com o que está sendo executado, no cristianismo fazemos a mesma coisa, extraindo das Escrituras o que é ser um cristão. E aí o título, então, da mensagem. O que Jesus exige dos seus seguidores? Ser cristão, o que Jesus exige dos seus seguidores? Quem são os seguidores de Jesus? Os cristãos. As demandas do Senhor Jesus são demandas radicais. Não são iradas, são radicais. O que significa radicais? Voltada à raiz. Qual raiz? Da palavra de Deus, da verdade. E mostram que o que realmente Ele quer daqueles que querem segui-lo, ou serem cristãos. Aqui no capítulo 10 de Mateus, ele começa o capítulo apresentando algumas coisas. Jesus, no verso 1 a 4, ele já inicia escolhendo os seus discípulos. Tem lá a relação. Nós não vamos ler, porque o texto é bastante longo, mas ele faz a escolha dos seus discípulos. Dos versos 5 ao 15, ele dá instruções para a pregação do Evangelho e dá autoridade a esses discípulos para realizarem milagres. Qual era o objetivo? Levar a mensagem do Evangelho àqueles que não conheciam a Deus. E eles, então, tinham a ratificação daquela mensagem através dos milagres, porque o que eles falavam se cumpria no sentido de vencer o maligno. Então, Jesus havia dado para eles esta capacidade. Não estava neles, mas Jesus havia dado esse poder para eles. Em seguida, ele faz algumas admoestações sobre as dificuldades que eles encontrariam fazendo esse trabalho, né? Dos versos 16 ao 25, e que eles não deviam temer os homens, mas confiar plenamente em Deus, do versos 26 ao 33. Em seguida, ele apresenta as suas demandas, que foi o texto que nós lemos na abertura. Ele apresenta as demandas para aqueles que quiserem ser seus seguidores. E, por fim, as recompensas que eles receberão por servi-lo, que vai dos 40 a 42. Aí os irmãos, depois em casa, podem ler o capítulo inteiro, né? E serem edificados dessa forma. Nesse texto que nós lemos, do verso 34 ao 39, Jesus faz 3 demandas para aqueles que querem ser seus discípulos. A primeira demanda, ela diz o seguinte: sofrer por Cristo. São os versos 34 a 36. Eu vou ler rapidamente aqui. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A primeira demanda de Jesus está dizendo que se quisermos ser seus seguidores... Obrigado, Afá. Se quisermos ser seus seguidores, temos que estar dispostos a sofrer por Cristo. Quando nós olhamos para o mundo e ouvimos falar que alguns se denominam cristãos,
a gente fica com a pulga atrás da orelha no sentido do seguinte: se Jesus fala que nós sofreremos por Cristo, fica estranho aquela religião ou aquela pessoa entender que o mundo é um lugar legal. Aí vamos tirar então aqui algumas lições com relação de sofrer por Cristo. O que Jesus quis dizer, não vim trazer paz, mas espada? Fica estranho, né? Nós somos salvos por Cristo. Jesus morreu na cruz, ele veio, se encarnou, viveu esta vida no nosso lugar, porque nós não tínhamos condições, viveu uma vida santa diante do Pai, foi para a cruz, morreu na cruz pelos pecadores e ressuscitou. Mas ele diz aqui que não trouxe paz. Estranho isso. Na verdade é o seguinte: imaginem, irmãos, que Jesus está num período onde os judeus esperavam um rei messiânico, o Messias, mas que ele viesse em glória. Que ele viesse aqui conquistar o mundo para o povo judeu. Se você estivesse lá, você teria essa ideia. Pô, é o Messias. Qual a expectativa do Messias? Ele é rei. Ele é um homem de guerra. Senhor dos exércitos. Ele é um homem de guerra. Então agora nós vamos conquistar o nosso espaço. Vamos vencer o Império Romano. E vamos destruir o inimigo. Ele vai nos guiar. Aí nasce alguém na manjedoura, que não tem nada de real. A manjedoura era real porque o rei estava lá. Ele cresce numa cidade de Nazaré. Nazaré era o pior lugar. Pior lugar da face da terra. E o rei, o Todo-Poderoso, cresce ali, no pior lugar da face da terra. E aí, repentinamente, ele surge, escolhendo os seus discípulos e pregando o Evangelho. Tinha alguma coisa errada. Na verdade, ele trouxe paz para nós. Romanos, verso 5, capítulo 5, verso 1, eu vou ler aqui. O que diz aqui? A palavra de Deus com relação a isso. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos paz com Deus. Então, a paz que Jesus está mostrando ali, que ele veio trazer, não é a paz que se esperava naquele momento. A nossa paz, ela está garantida. Nós não temos mais problemas de relacionamento com o nosso Pai Celeste. Você, irmão, e eu temos acesso ao trono da graça por causa de Jesus. Sofremos nesse mundo aflições? Sim, mas nós temos paz com Deus. Nada nos impede mais. Mesmo os nossos pecados, todos eles foram perdoados. Assim como aquele processo que acontece de auditoria, em nossa vida cristã, esse processo tem que ocorrer quando nós descobrimos algo errado em nossa vida, nos consertar perante a palavra de Deus, pedindo perdão a Deus e mudando de atitude, corrigindo os nossos passos. E voltamos ao lugar que Deus determinou, o seu caminho. Aqui, o que Jesus queria dizer com a questão da espada? Veja só. Jesus, a paz que os judeus esperavam era o que eu coloquei agora do Romano. Então, Jesus, quando disse, veio trazer a espada, também não tinha o propósito da primeira vinda de fundar uma nova religião baseada na violência. Não era isso. Jesus não era um revolucionário. Na época dele surgiram vários, mas ele não era o revolucionário. Ele também não veio exigir que seus seguidores pegassem espadas para lutar contra o mundo. Não é esse o objetivo de Jesus. Apesar de um dos seus discípulos andar com a espada na bainha, né? E no final a gente fica sabendo que ele está com a espada, porque ele tentou cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote,
Pensa que pegou a orelha porque ele mirou na orelha? Não, senhor. O cara deve ter caiu a orelha. Mas era para cair a cabeça. Mas não é isso. Jesus falou, guarda a tua espada. Não é isso que Jesus veio fazer. Ou então, tentar criar uma forma de tentar converter as pessoas, forçando-as a crer pela espada. Nós tivemos um evento na história da igreja, que foi a perseguição na Idade Média, que eles faziam isso, crendo no Senhor Jesus, ou então você morre. Ele falou assim, não, mas quem é Jesus? Eu não vou crer, não sei quem é, ele morria. Não é essa a função, o que Jesus veio trazer. O que Jesus quis dizer que, por sua causa, por causa dele, haveriam conflitos entre pessoas, que ele seria o motivo dessa discórdia, das polêmicas e inimizades. Ele seria o motivo. Não você e nem eu. Ele é o motivo pelo qual somos rejeitados, somos perseguidos em qualquer medida. Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, o único que pode salvar o pecador, e sem ele a humanidade está perdida. Essa questão humilha a humanidade. Sabe por quê? Porque cada um de nós, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, nós entendíamos que Deus olharia para nós, e olhando para as nossas obras, seríamos salvos. Qual era o nosso esforço? Viver uma vida decente. Muitos fumavam, bebiam, até cair, né? Mas o padrão humano é meritório. E o que Jesus está dizendo ao mundo é que o mundo não será salvo por mérito. Vai ser salvo apenas por Ele mesmo. Ele que tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de transformar vidas. O motivo da ira do mundo é Jesus. Porque o mundo rejeita. E isto desperta no mundo a inimizade, a hostilidade, o ódio e a perseguição aos que creem nele como Senhor e Salvador. Esse é o motivo pelo qual somos perseguidos. Não é porque você tem uma cor, não é porque você tem um problema, defeito, seja lá o que for, é porque sobre você foi colocado um nome precioso, o nome de Cristo. E quando você fala, sou cristão, a sua vida tem que refletir isto. Tem que refletir aquilo que Jesus requer de você, sofrer por Ele. E isso ocorreria até dentro dos relacionamentos mais íntimos dos seus seguidores. Porque Jesus continua dizendo, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Veja que Jesus não está dizendo que vai destruir a família, ele está dizendo o seguinte, por causa dele, relacionamentos íntimos como pai e filho, algo extremamente forte, seriam quebrados por causa dele. Você consegue entender porque muitos irmãos nossos ao redor deste mundo, e nesses países onde se fazem perseguição aberta aos cristãos, porque eles perdem família? Porque são rejeitados muitas vezes, são entregues até à morte. Pai entregando seu filho à morte. Filhos entregando seus pais à morte porque creram no Senhor Jesus. Não é porque os pais eram péssimos pais, ou os filhos eram péssimos filhos. Não, é porque sobre eles caiu o nome cristão. Em alguns países desses, se você falar cristão, no mínimo você vai preso. Se você andar só com a Bíblia na mão, ou pegar um livro de capa preta, você vai ser investigado. Porque eles odeiam
o cristianismo. Odeiam. O que Jesus está dizendo é que quem quiser ser seu discípulo tem que estar disposto a enfrentar a ira e hostilidade do mundo e até mesmo dos seus familiares, esposa, maridos, filhos, pais, primos, tios, todos aqueles que você tem um relacionamento extremamente próximo, que não creem. Você tem que estar disposto a sofrer isso. Bem diferente do cristianismo que o mundo tem apresentado atualmente. Bom, essa foi a primeira demanda, né? Sofrer por Cristo. Jesus faz uma segunda demanda aqui, que está no verso 37 e 38, que diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós devemos, como seus seguidores, amá-lo acima de tudo e de todos. É uma situação um pouquinho mais radical do que a primeira, não é? Amar a Jesus acima de tudo e de todos. Precisamos entender que Jesus está dizendo que devemos deixar nossa... Não está dizendo, né? Jesus não está dizendo que nós temos que deixar a nossa família e se isolar com os nossos irmãos em Cristo, como se nossa família de sangue não nos importasse mais. Eu já conheci alguns irmãos que tiveram uma ideia brilhante. Vamos montar um bairro? Só vai morar crente. Eu achava isso muito estranho. Eu falei, vamos voltar a um monastério. Né? Vamos voltar ao monastério. Que era essa ideia. Vamos se isolar do mundo para que o mundo onde a gente vive seja o céu. Só que o pecado estava lá também. Não é isso que Jesus quer, quando ele diz que nós devemos amá-lo. Não é ignorar as pessoas que amamos, dizendo que nós amamos a Deus, porque não amamos os nossos pais, nossos irmãos, os nossos filhos, né, por não crerem. Observamos esse comportamento, irmãos, em algumas religiões, que pregam o seguinte: se os seus familiares não forem da nossa religião, eles não devem ser considerados mais como parte da família. Nós temos religiões que pregam isso. E essas pessoas enganadas, elas desprezam os seus entes próximos por causa da religião. E estão cometendo um pecado terrível, porque não foi isso que Jesus pediu. É um absurdo pensar ou agir assim. Isto não glorifica o Senhor, não torna aquela pessoa digna de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é que se chegar uma ocasião em que ocorrer a necessidade de se escolher entre nossa família e Jesus Cristo, a decisão deve ser a favor de Jesus. Só assim nos tornaremos dignos dele. Eu coloquei um exemplo aqui, bem simples. Tá? Você, cristão, tem filhos. Aí, você é chamado na escola do seu filho, ou filha, tá? Não é só o filho, a filha também. Aí você é chamado na escola do seu filho, da sua filha, e o diretor da escola fala para você alguns absurdos que a sua criança fez. E você, como cristão, ao invés de repreender o seu filho ou sua filha por ter cometido algum erro, você repreende o diretor que te chamou lá para falar essas coisas. Você defende o seu filho. Legal, né? Mas aí você está mostrando que você ama mais a sua família do que Jesus. Porque se o erro foi cometido, você tem que colocar o seu filho na posição dele pedir perdão, se arrepender do que ele fez e fazer aquilo que é certo. Mas quando você toma essa postura, você diz assim para todo mundo: a minha família é mais importante do que servir a Jesus.
eu amo mais a minha família do que eu amo Jesus. Esse é um pequeno exemplo, irmãos. Todos nós somos filhos, alguns são pais, mas isso é extremamente forte. Porque quando chega naquele momento, você tem que refletir. A quem você vai amar primeiro? Nosso relacionamento com Jesus é muito superior aos laços familiares e terrenos. Isso é algo que precisamos entender. Os laços familiares e terrenos, um dia, vão acabar. Mas o laço com Jesus, ele é eterno e superior. Quando todos nós estivermos na glória, não haverá mais laços de sangue. Todos seremos irmãos. O meu filho será meu irmão. Eu não serei mais pai, eu serei irmão dele. Olha que coisa extraordinária. Os laços de sangue não representarão mais nada. Agora, o laço com Jesus, isso sim, será eterno. Por isso que é o mais importante. Jesus continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A cruz era um instrumento de morte. O que Jesus queria dizer com isso? Que nós temos que morrer para nós mesmos, para amá-lo acima de nós mesmos. E nos submetermos à sua vontade sobre a nossa vida. Nós não temos que amar Jesus acima só dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós temos que amar a Jesus acima de nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus requer um amor supremo. Dedicação suprema. Maior do que o amor que temos pela nossa família e maior amor que temos por nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos e para nós hoje. Para ser cristão, nós temos que sofrer por Cristo e amar a Cristo acima de tudo e de todos. Mas ainda tem uma terceira demanda que Jesus deixou aqui nesses versos. Está no verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Essa terceira demanda, Jesus diz que quem acha a vida, a perderá. O que significa isso? Aqui eu vou fazer um destaque do livro, né, que é o livro que o reverendo colocou, né, Contra o Fluxo, foi escrito pelo reverendo Augustus Nicodemos. Em determinado ponto ele diz assim: achar a vida significa alguém ser bem-sucedido de acordo com os padrões deste mundo, ser realizado profissionalmente, poder realizar todos os desejos, ter independência financeira e o pior, que tudo isto alheio à vontade de Deus, sem lugar para Jesus Cristo. Você ter todas essas coisas nesta vida, ser bem-sucedido é pecado? Não. Estar bem financeiramente é pecado? Não. Mas quando na sua vida, Jesus não faz parte disso, é um problema seríssimo. A forma de vida proposta pelo mundo está baseada na busca da satisfação pessoal, independente de qualquer pessoa. Você tem direito de ser feliz. São muitas frases que a gente ouve por aí, né? Você tem direito de ser feliz. E ninguém pode dizer o que você deve fazer. Nem Deus. Parou para pensar nisso? Isto são frases de motivação. Estão em muitos lugares por aí, onde Deus não pode fazer parte da sua vida, se você quer ser feliz. Independência completa de tudo, de todos, incluindo de Deus. Um exemplo que o reverendo coloca no livro, ele coloca aquela da parábola do homem
rico insensato. Nós não vamos ler o texto que é longo, mas ele tem um celeiro cheio de alimento. Aí ele diz assim, eu vou destruir este celeiro e vou construir celeiros maiores. Né? E aí ele diz para a sua alma, regala-te, você tem muitos bens para muitos dias, né? Então você terá muita felicidade daqui para frente. Este homem que achou a sua vida, ele era bem-sucedido, com boa provisão, ele tinha uma aposentadoria tranquila, né? Possuidor de muitos bens, sem medo do futuro, tinha sobra, porém não era rico para com Deus, como termina o verso 21 do texto que eu estou falando, que está em Lucas 12, de 13 a 21. Jesus, nessa parábola, ele disse que não era rico para com Deus. Ele tinha tudo, mas Deus não fazia parte da sua vida. Teve tudo e no final perdeu a sua vida. É isso que Jesus quis dizer. Com alguém que tem, ganha esta vida, mas perde a vida com ele. Ele se dedicou a vida inteira para obter coisas. Estava pegado neste mundo. E nós podemos ser enganados com isso, viu, irmãos? Precisamos tomar muito cuidado. Porque os bens materiais, aquilo que nos cerca, tenta tirar nossa atenção da verdade eterna, que é amar a Deus. E o que seria perder a vida? Eu trouxe só um verso do Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Servir a Deus, buscar a sua vontade. E todas essas coisas da vida nos serão dadas à medida da nossa necessidade. Nunca nada nos faltará. Nós não temos o Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu e nada me faltará. Poxa vida, por que eu estou me apegando às coisas deste mundo? Muitas coisas são lícitas, legais, boas, necessárias, mas o problema é se elas estão em primeiro lugar na nossa vida. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. É o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,21. É muito simples. O seu coração está com Jesus, ele não pode estar neste mundo, olhando para as coisas deste mundo. Podemos sim trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, ter família, tudo isso é bênção de Deus, mas tudo isso precisa ser secundário em relação à dedicação a Jesus, para que estas coisas promovam o nome de Cristo, trazendo glória a Ele. Afinal, todas as coisas que fizermos nesta vida devem glorificar a Deus. É assim que está lá em Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu e você, queridos, quando intitulados cristãos, a nossa vida deve glorificar a Cristo. Nenhum outro. Nem a mim mesmo, nem aos meus familiares, somente a Jesus. Quem quiser, veja que nesta terceira aqui, quem quiser ser seguidor de Jesus, deve estar disposto a renunciar a si mesmo e tudo quanto tem por amor a Ele. Concluindo, vemos que o mundo contemporâneo tem entendido de forma equivocada o cristianismo, comparado às demandas de Jesus para aqueles que querem ser seus seguidores. Os cristãos devem estar dispostos a sofrer por Cristo,
amar a Cristo acima de tudo e de todos e perder a vida por Cristo. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Que haja coragem da nossa parte de tomarmos as decisões que glorificam o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, a única coisa que me vem à mente é uma gratidão imensa, porque se o Senhor, através do Teu Espírito Santo, não tivesse em nossa vida, nos conduzindo, nos dando entendimento na Tua palavra, daquilo que o Senhor quer de nós, nós jamais chegaríamos a esta conclusão. Te agradecer porque, apesar da dureza do nosso coração, muitas vezes, onde olhamos para este mundo e vemos que o Senhor tem nos abençoado sim, mas que essas bênçãos não são mais importantes que o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos alertado para que os nossos olhos estejam postos na eternidade, no Senhor da glória, no Teu Filho amado Jesus. E que o Senhor nos dê, Senhor, a cada um de nós, a mim, meus irmãos aqui, coragem para viver uma vida digna do Senhor Jesus. De forma que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado onde quer que o Senhor nos coloque. Não importa, mas que nós sirvamos ao Senhor com um coração íntegro e fiel a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as bênçãos que nós temos recebidos das Tuas mãos, Senhor, a salvação, a direção, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que ela seja um exemplo neste mundo, seja instrumento nas Tuas mãos para mostrar para este mundo, de fato, quem é Cristo. Que ela sempre sirva ao Senhor com essa disposição. Dá-nos, Senhor, a Tua direção. É o que nós rogamos, em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém.